eu só posso dizer que se eu tivesse vindo de avião, eu não sei o que é que eu ia sentir. Mas vindo de navio a gente fica com um soco na barriga para o resto da vida, não é? Eu não tenho o meu olhar, eu faço o que eu sei e invento o que eu não sei. Agora, sou vaidoso o que eu faço. Sou vaidoso. Só gosto de me arrumar, gosto de me desarrumar. Nasci de gente que trabalhava com as mãos, então eu faço tudo com as mãos, dê-me coisas para fazer, eu pinto, eu desenho, eu escrevo, tudo o que for com a mão. E a máquina fotográfica também é porque eu uso a mão, senão não ia usar. Eu tive a minha poliomielite com 27 meses de idade. Então eu cresci sabendo o que eu tinha. Eu vivi a minha vida toda fazendo tudo. Nunca tive complexos, mas eu senti que eu... E depois, mais longe do que isso, no fundo, o que eu sentia era que eu estava sendo uma vítima da minha mãe. Porque quando você é deficiente, os seus pais vão ficar a vida toda sentindo que foram culpados. E a minha mãe não me deixava quase nem respirar, porque ela me protegia 24 horas. Então eu também senti que eu dei uma entrevista em Lisboa que escandalizou as pessoas, dizendo que tinha saído de Portugal por duas ditaduras, uma era o Salazar, a outra era a minha mãe. Toda a gente disse, você fala isso da sua mãe. Bom, você não sabe quem era a minha mãe, não é? A minha mãe, no fundo, era igual às outras, só que eu era filho único e deficiente. Bom, então eu tive que lutar procurando me enquadrar em mim mesmo sendo deficiente. Quer dizer, quando o deficiente é uma pessoa igual às outras. Eu não esperei que os outros me chamassem que eu era nem que eu não era. Eu procurei fazer alguma coisa para ser algo mais do que o deficiente. E não ficar vivendo e sendo mais um cara que envelhece, fica ridículo, velho ridículo e aposentado. Não é? O homem eleva o mundo. A fotografia que me trouxe aqui já, uma coisa que em Portugal tinha ficado ao nível só de certo tipo de gente, não é? Virar as costas à minha terra e ir à procura de outros territórios, ir à procura da minha juventude. Eu senti que não ia mais voltar a Portugal. Agora, não sabia se ia ficar aqui. Eu não gostei de Paris. A primeira vez que eu fui a Paris, eu gostei de ver Paris, mas eu senti que só ia a Paris quando eu tivesse alguma coisa que pudesse ser vista. Não me agradou a ideia de você andar em Paris à procura de te fazerem um gênio. E você, ao fim de um mês, andar a mostrar as coisas em galerias, chegava a um ponto que mais ninguém queria te ver, não é? Esse gajo já passou aqui e não deu certo. É uma loteria ir para Paris para ser artista, não é? Eu senti que isso não era para mim. A minha cabeça é outra, não é? Então, assim, eu volto a Paris quando eu tiver alguma coisa que gostem de ver. E que foi o que aconteceu. Eu fui lá levar a minha exposição de fotografia no mês da foto e pronto, eu senti que eu estava em França, estava em Paris. Fiz a exposição em Toulouse, em Aix-en-Provence. Então eu senti que aí sim vale a pena ir a Paris, quando você tem com quem conversar e quando alguém sabe quem você é. Eu nunca fui turista, né? Então Paris para mim, ou Antuérpia, ou Venezuela, era a mesma coisa. Só vou para onde eu tenho alguma coisa que fazer, né?
só posso dizer que se eu tivesse vindo de avião, eu não sei o que é que eu ia sentir, mas vindo de navio a gente fica com um soco na barriga para o resto da vida, não é? Porque é um afastamento demorado e é mais dolorido, não é? Você leva 12 dias no mar sem saber exatamente para onde vai, quer dizer, eu senti que não estava em nenhuma caravela, mas eu ia procurar descobrir-me, a mim, não é o Brasil, eu queria me descobrir a mim, não é? Claro. A minha navegação era essa. Então eu fiquei, como toda a gente fica, quando larga uma pátria, um lugar onde larga a família, os pais, fica um estômago, fica um soco no estômago, que a gente acomoda, não é? Eu sou o exemplo de um imigrante que deu certo. Então isso, para o Brasil e sobretudo para São Paulo, não tem sido muito frequente fazerem retrospectivas de artistas estrangeiros que vieram para aqui. Nós temos muitos artistas brasileiros de nacionalidades diferentes. Mas uma retrospectiva, dando importância, tanto mais sendo português, que é um bicho que raramente faz qualquer coisa aqui que não seja ganhar dinheiro, não é? Então é mais interessante ainda sob o ponto de vista cultural, não é? É ter conseguido ser aceite, ser respeitado. Tive aqui prémios e tive sempre abertura, não precisar de andar atrás de ninguém, as coisas foram acontecendo na medida do meu trabalho, não foi por mim, pelos meus bonitos olhos, não é? Foi pela observação do meu trabalho. Então a minha retrospectiva é o panorama final disso aí. Para mim hoje a retrospectiva é um testemunho, é uma confissão. É uma coisa que, de uma verdade, quer dizer, todos nós temos uma verdade, não é? Aquela é minha, eu não posso escondê-la. Então, uma retrospectiva traz um modelo, uma referência para quem é jovem do que é que significa você trabalhar e a forma como trabalha. Não basta trabalhar. Você tem que fazer, porque se não fizer não aparece, claro, mas você tem que ter um método. Há quem tenha estilo, o meu não é estilo, eu não tenho estilo, eu mudo. Eu não sou uma pessoa para fazer um desenho, eu faço 10, 20, 30, 50, chega uma hora que eu passo para outro tipo de desenho, continuo a desenhar, mas faço outra coisa. E aí de repente posso ampliar, como já aconteceu. De repente passo isso para a tela, continuo com o preto e branco. Porque me desinteressei, em certa altura me desinteressei da pintura e achei que a pintura começou a ficar muito fácil. E eu não ia fazer nada que não tivesse sido já feito por outros com mais talento. Quer dizer, eu não ia fazer nada de novo na pintura e no desenho eu sei que estou fazendo, não é? Então, só posso sentir que a retrospectiva veio-me, até na medida em que eu tive que procurar coisas no tempo que eu já tinha esquecido, obras minhas, não é, que eu tinha perdido de vista. Agora, ao vê-las, eu senti que exatamente como elas eram minhas, como eu senti que estava fazendo aquilo. Não quer dizer que eu sabia o que é que eu estava fazendo, mas agora eu sinto que eu estava fazendo isso. Quer dizer, não é uma mentira, é uma coisa que se perdeu do meu alcance, mas me deu chance de eu continuar a fazer outras, não é? Então, conclusão da retrospectiva é isso, é eu sentir que o meu trabalho é uma referência da quantidade que gera a qualidade. Bom, a minha crónica é exatamente uma das experiências surrealistas de
crítica e humor sobre as coisas que passam perto da gente. Uma conversa, uma fala. Se passa aqui alguém atravessando a sala dizendo que tem uma panela ardendo, eu fico achando que eu escrevo uma panela ardendo e começo a escrever sobre a panela ardendo. Então eu estou fazendo uma sintonia diacrónica. Diacrónica quer dizer a crónica do dia, a coisa que acontece, não é? Como anacrónico ou diacrónico, quer dizer, o diacrónico é o sincrónico, que é uma coisa já que está sincronizada com alguma coisa, não é? O diacrónico não, é a cobertura do que acontece, o dia a dia. É a crónica do dia. Então, em termos surrealistas, de captação poética, é o uso de coisas que andam soltas a que não se dá importância. Eu faço desenho, muitas vezes, sem ilustração, sem texto, mas a partir de uma sensação que eu tive de uma coisa que eu ouvi. Isso a gente aprendia muito em Lisboa, não, com o Cesarino, com o Cardoso Pires, na rua. E me lembro de uma que ficou certo, que a gente fez até texto com isso, duas velhinhas que estavam andando na Avenida da Liberdade, uma segurando o braço da outra, e paravam para falar. E a gente andando, quando a gente passou o rastejo, elas escutando bem, uma estava dizendo para a outra assim, olha, até lhe tiraram ossinhos. A gente ficou estatelados, fomos para o palácio, morrendo de rir, lembrando agora, e escrevendo, só ossinhos, imaginem rir, só de ouvir isso. Então essa coisa, as coisas que andam soltas, não é, que ninguém dá importância, não é? Você pode, ter poetas que fizeram grandes coisas de ouvir uma mosca, ou então um cisne, grande ódio ao cisne. Não é nada, isso não existe, são coisas que acontecem, é o diacrónico. Bom, isso aí nem preciso falar, quer dizer, toda a gente sabe que são as pessoas de quem eu, inclusive, fiz retratos, não é? Basta olhar por aí para saber qual era o meu naipe. E para quem é que eu dividi todo o meu trabalho de amor. Eu fiz isso porque gostava das pessoas, elas gostavam de mim, e elas aceitaram eu fazer a fotografia que eu queria, ninguém pediu para fazer um retrato. E eu não faço, nem nunca farei para ninguém, nem que me paguem. Eu me arrependo, o que eu me arrependo mesmo é uma coisa de um lado mais humano. E isso eu tenho aprendido nos meus pesadelos, em que eu comecei a fazer a análise dos meus pesadelos. Eu me arrependo hoje de ter perdido amigos que, por minha culpa, por ter exigido deles coisas que eles não podiam dar, e além de ter perdido eles como amigos, ainda sentir que os deixei humilhados, porque se você, quando perde um amigo nessa situação, que quis ser alguma coisa e você quis, mas ele não conseguiu, ele fica complexado, porque ele sente que não foi mais porque ele não conseguiu, porque o amigo queria dele, ele é que não conseguiu. Então isso gera realmente humilhação, de que você, no resto da sua vida, você considera e já não tem mais conserto. Disso eu posso dizer que me arrependo. Mas eu não tenho mais como remediar isso. Isso só é hoje. A minha maneira hoje de tratar os amigos é que já é diferente. Eu já tenho mais cautela com isso. Eu já não exijo tanto dos amigos como eu exigia. Não que eu quisesse fazer mais, é que eu achava que é uma projeção também. No fundo, eu achava que eles queriam ser como eu. E quando eu via que eles não eram como eu punha um pouco de lado. Não os tratava mal, mas punha de lado, não é? Quer dizer, isso a gente sente, não é? Até um cão consente. Quando você começa a pôr o cão de lado, ele percebe, não é? Disso eu me arrependo. Me arrependo. Relações que eu tive com mulheres, não me arrependo.
não ser uma ou outra que eu tratei um pouco assim, com uma certa indiferença e tal, mas não fui de crueldades nem nada. Agora, com minha mulher fui, quer dizer, eu fui adúltero, quer dizer, eu saí de casa para ir morar com outra mulher, porque por uma certa razões que a gente nem explica, nem precisa explicar, mas se apaixona e gosta de outra pessoa, não deve ficar mais em casa. A não ser quando a mulher é do tipo de achar que é bom que ele tenha uma amante, mas continua a vir para casa, não é? Quer dizer, não é o meu género. Não é? Então eu não me arrependo, só me arrependo em termos de amizade, aí já são homens e mulheres, também mulheres com que eu pensei que elas iam mais longe, que iam fazer coisa e tal. Não é? Eu tive uma namorada, me lembro de uma namorada que dei por uns meses, e um dia estou no elétrico do carro porcheado. De repente olhei para ela e saí do bonde, nem me despedi dela, fui-me embora. Porque saí, me lembro, disse assim, essa mulher, há meses que eu estou com ela não me disse ainda uma palavra que me sensibilizasse a alguma coisa, uma opinião, sabe, uma coisa qualquer, quer dizer, então achei que era a hora de sair. Chego coisa, saí do elétrico. E acabou, que é isso. Eu acho que realmente foi a coisa podia ter. Mas eu até essas coisas já, eu tenho textos contando esse tipo de coisas, não é? Um pequeno texto, uma história também de uma mulher que eu namorei muito, e depois de certa altura, eu achei que isso não dava mais. Eu falei para ela, acabou. Só que ela tinha pensado mais do que eu não me interessei tanto, ela estava mais interessada. Então a gente encontra-se num lugar, na casa dela, tinha uma mesa grande, uma madeira onde a gente às vezes conversava, lia e tal. E ela estudava e tal, e ela se debruçou na mesa, chorando, querendo acertar as coisas, e eu só pregando o discurso que não dava mais. E direi. Então o texto acaba dizendo, o que será? Depois de tantos anos, o que é que será que aconteceu com aquela mesa de madeira? Quer dizer, não se pode ser mais cruel e mais desdenhoso do que isso, não é? Quer dizer, então essas são as coisas que realmente a gente se arrepende, não é? Mas quem é que não faz essas coisas? Quem é que não é mau? Nós somos todos maus, bichos, não é? A gente come-se mesmo. Hoje, cada vez mais, toda a gente tem que ter uma vítima debaixo do braço para arrancar um pedaço de vez em quando e comer, não é? Agora eu quero é descansar, ir para a praia com a minha filha, ver a minha neta nascer, confiar nela, porque ela é Sofia, confia, e depois descansar, como eu já te falei, no princípio do ano vou começar a fazer um projeto de pintura sobre o nevoeiro. Já comecei a preparar telas, o Adelino já me está ajudando lá ao fundo. Já está começando a criar um cheiro de coisa grande, coisa de 1 metro, 2 metros. Mas não é coisa muito grande, eu não acredito em pintura bienal, coisas de 10 metros. Não. Então, é só isso, não tem mais plano nenhum. Então, eu sou um proletário, então não projeto, eu não sou um projetista. Eu sou um utópico, sou um cara louco, varrido. Eu ando à solda também, ainda não sei porquê, mas ninguém me pega, viu? A minha família, então, já está louca para isso. Já várias vezes, assim, esse cara não está bom, viu? Mas eu estou escapando, né? Eu gosto de viver, viu? Gosto muito de viver.